Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos orar primeiro e a seguir vamos para a nossa lição. Oremos então. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, te agradecemos, Pai, por mais um domingo que estamos aqui na tua casa, Senhor, na tua igreja local aqui em Loures. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui presente, com desejo de te louvar, de aprender mais de ti, de te buscar, Pai. Ser conosco durante esse tempo que estivermos aqui, Pai, que tudo que seja feito aqui neste lugar seja para edificação da tua igreja e louvor do teu nome, Pai. Obrigado mais uma vez por esta igreja aqui em Loures e continua a abençoar essa igreja, Pai, para que ela cresça mais e mais para a honra e glória do teu nome. Nós choramos o nome santo de Jesus. Amém. Então, irmãos, como os irmãos já sabem, nós estamos a estudar o livro de Gênesis. A semana passada nós paramos ali o que nós chamamos de o período pós-dilúvio, aquele acontecimento que foi a construção da Torre de Babel e a grande perversão da humanidade logo após o dilúvio, que Deus ele traz o dilúvio para que todos os humanos perversos fossem destruídos e que de alguma forma pudesse recomeçar mais uma vez a partir da família de Noé, que foi aquele único encontrado como o único homem justo. Mas, muito rapidamente, como os irmãos viram, a humanidade mais uma vez se perverte e acabam por seguir naquela construção da Torre de Babel. Na semana passada também, o pastor Adilson já deu aqui uma breve introdução sobre Abraão e um pouco da sua origem, da genealogia de Sem até Abraão, da conexão que nós vimos e aquela possibilidade que nós vimos que Abraão foi contemporâneo a Sem e a Noé, né? Enquanto Abraão esteve vivo, Sem e Noé também ainda estava vivo. Quando lemos o texto, nós conseguimos ver isso através das idades, dos registros de nascimento de cada chefe de família, vamos dizer assim, né? Cada filho que vai nascendo, que a genealogia demonstra, nós conseguimos chegar a essa conclusão. A lição dessa semana, nós vamos avançar para o capítulo 12. Vamos passar ainda brevemente, falar um pouco sobre a origem de Abraão. E os pontos da lição dessa semana são esse que está projetado, que nós vamos tratar da chamada de Abraão, que é o chamado de Deus, a escolha, né, que Deus faz de Abraão para ser o patriarca do povo de Deus. Depois vamos ver uma das coisas que acontece com Abraão, que ele vai para o Egito, e o que causou isso. Eu coloco ali que seria o medo e a falta de fé em Deus. Depois temos a separação de Abraão de Ló e a renovação da promessa da terra. Eu imagino que eu devo ter cometido aquele erro ali mais de uma vez de colocar Abraão, porque como a gente está habituado com o nome Abraão na cabeça, e aqui nesse ponto da história ele ainda se chama Abraão e ainda é um pouco torna-se confuso. Então, quando eu disser Abraão ou Abraão, os irmãos sabem que eu estou a falar da mesma pessoa. Eu queria começar essa lição ainda tratando sobre a origem de Abraão, né? Falando ainda um pouco antes daquilo que está no capítulo 12. E fora do livro de Gênesis, quando nós vamos até mais à frente em Josué, nós encontramos uma coisa aqui eu diria que é importante para nós entendermos quem era Abraão antes da escolha e da onde é que ele veio. O livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 2, vai trazer o seguinte: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então, com esse texto, fica muito claro que o lugar que Abraão vivia, a Bíblia vai trazer como Ur dos Caldeus, era um grande centro idólatra do mundo antigo, né? Um grande centro, uma grande cidade que se afastou de Deus. Quando eu estava a preparar essa lição e estudar de forma mais histórica e consultando fontes extra-bíblicas, digamos assim, o que dá a ideia muito forte é que Ur foi fundado possivelmente por descendentes de Cã, e depois, de alguma forma, não se sabe, a Bíblia não traz detalhes sobre isso, a família de Terá, a família que são descendentes de Sem, foram viver naquele lugar, naquela cidade, e também
pegaram a cultura daquele povo, ou seja, foram influenciados por eles e também se tornaram idólatras e praticaram a idolatria ali naquele lugar. Então, a família de Abraão, ela estava mergulhada na idolatria. E ele não tinha qualquer mérito, digamos assim, para que justificasse que Deus escolhesse ele. Diferentemente das outras vezes, das outras menções que nós vemos na Bíblia, como Noé ou como Jó, nós vemos que Abraão não tem aquele requisito, digamos assim, que Deus diz: "E achei este homem justo e por isso isso aconteceu". Aqui em Abraão nós vemos que há essa diferença. Ele não tem esse, digamos assim, esse diferencial dos outros os seres humanos, os outros homens, mas Deus o escolhe também para além disso, né? Além disso. Outra coisa é, quando fazemos uma leitura mais rápida, digamos assim, do capítulo 12 de Gênesis, qual é a primeira ideia que nos vem à cabeça em relação a Abraão? Que ele era um homem muito obediente, não é? Eu acho que isso fica na cabeça de todos, que é incrível ver a obediência de Abraão. E eu lendo com mais cuidado e estudando a passagem durante essas semanas para preparar a lição, eu vi que não é bem assim que as coisas acontecem. Abraão não obedece a Deus perfeitamente logo de início, como nós idealizamos e vemos isso mais facilmente. Inicialmente ele obedece a ordem de Deus de forma parcial. Nós vamos ver isso com mais ao pormenor. Se nós lermos uma passagem que está em Atos, e aí nós somos beneficiados aqui de ter já a revelação inteira escrita, em Atos, o Estevão vai falar em seu discurso o seguinte, Atos 7, desculpem, Atos 7, versículos 2 a 4. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Essa frase aqui é muito importante para nós, eu já vou explicar por quê. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus trouxe para essa terra em que vós agora habitais. E nós vemos aqui que Abraão ele é chamado ainda em Ur, na terra, como o Estevão vai dizer, a Mesopotâmia. Depois aquela região ali encontra-se dentro do que nós conhecemos como Mesopotâmia, a cidade de Ur. Abraão ele é apresentado como alguém, como eu disse, alguém comum. Ele não traz essa distinção de alguém que era justo, que era íntegro. Pelo contrário, nós vemos que Deus ele que vai Abraão não era uma pessoa que procurava Deus, digamos assim. Deus é que vai à procura de Abraão e o escolhe e o chama de forma unilateral. Então, Abraão, depois disso, e nós vamos ver, há um amadurecimento de Abraão, uma progressão na sua vida, e ele se tornará, então, sim, um exemplo de fé para nós, um exemplo de obediência, e ficou conhecido até hoje como o pai da fé. Vamos agora para o texto. De fato, nós não vamos ler todo o texto na íntegra do capítulo, e alguns versículos aqui vamos passar que eu considero que são importantes para a nossa lição. Então, dando início aqui ao capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver a chamada de Deus para Abraão. Então, Deus vai chamar Abraão para uma tarefa especial em uma terra desconhecida ainda. Nesse ponto aqui, Abraão ainda não sabe para onde é que ele vai. Abraão ainda não sabe qual é essa tal terra que Deus promete para ele, né? Diz assim o capítulo 12 de Gênesis, versículos 1 a 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Aqui um detalhe que é importante nós vemos que Abrão já está em que local? Lembre-se que eu falei anteriormente que Deus chama ele, como segundo aquilo que nós lemos em Atos, ainda na Mesopotâmia, em Ur. E aqui nesse momento ele já está em outro local, que é Harã.
Se os irmãos abrirem em Gênesis capítulo 11, 37, nós fizemos essa leitura na semana passada, vai dizer que Terá, o pai de Abraão, tomou seus filhos e saiu de Ur para Harã, certo? Essa é a informação que nós temos. E logo a seguir, no capítulo 12, vai dizer que Deus chama Abraão e ele sai de Harã em direção a Canaã. Só que quando nós lemos no Novo Testamento aquela passagem de Atos, nós vamos ver que Abraão foi chamado antes mesmo de estar em Harã. Então ele tinha sido chamado ainda na Mesopotâmia. O que possivelmente nós podemos chegar à conclusão de que, de acordo com a Bíblia, nós temos a certeza que ele foi chamado ainda em Ur, na Mesopotâmia. Então, possivelmente o que aconteceu ele falou com seu pai e disse, olha, Deus falou isso, enfim, explicou a situação e falou, eu tenho que ir para uma terra que Deus irá me mostrar. Ou o pai decidiu, por conta própria, seguir o filho, para não deixar ele sozinho, e foi junto com ele, ou Abraão não quis se separar da sua família, do seu pai, e de alguma forma ali fez com que seu pai fosse junto com ele. É essa obediência parcial inicial que eu disse. Ele começa a sua jornada ainda dentro da casa do seu pai, digamos assim, e ainda junto com a sua parentela. Então, a ordem de Deus era clara, dizendo para sair da terra dele, do meio dos parentes e da casa do seu pai, e ir para a terra que Deus ia mostrar. Então, Abraão sai de Ur em direção a Harã, ainda com os seus pais. E a pergunta aqui nesse primeiro momento, para além dessa informação que eu acho que é pertinente para nós, é o que Deus promete para Abraão aqui nesse primeiro momento? Aqui nesse primeiro momento nós vamos ver duas coisas ali que compõem essa promessa de Deus, que é primeiro a terra, e eu destaquei ali a terra que te mostrarei. Então seria a primeira coisa que Deus promete. A outra coisa é quando vamos para a frase a seguir, de ti farei uma grande nação, ou seja, uma descendência muito numerosa que Deus daria para Abraão e abençoaria ele com isso. E aí entra o detalhe aqui que Abraão, nós sabemos que ele já tinha uma idade avançada, ele já é chamado velho por Deus, ele já era casado com Sarai, e temos a informação de que Sarai era estéril. Nós vimos isso na semana passada, no capítulo 11 de Gênesis. Então, Deus promete que Abraão teria uma grande descendência, dele sairia uma grande nação. Eu não sei como é que essa informação ficou na cabeça de Abraão. Se ele ficou a pensar que, de alguma forma miraculosa, Sarai ia ficar grávida e Deus iria abençoar e ela teria um filho, ou se isso aconteceria de outras maneiras. Nós já vamos ver o que de fato ficou na cabeça de Abraão em relação a isso. Então, Deus promete a Abraão uma descendência numerosa e uma terra. E ali tem um detalhe também, mais abaixo nós vemos que, a partir da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Aqui já é o que nós podemos chamar de pré-anúncio do evangelho como nós temos em Cristo, né? Tanto para os gentios, para os judeus, para todas as pessoas. Não era só... Aqui Deus estava escolhendo um povo, mas não era só para aquele povo que estava reservada exclusivamente a salvação. Nós vemos que outros povos seriam alcançados através da família de Abraão, através do povo escolhido ali por Deus. Nós vemos isso... O apóstolo Paulo escreve sobre isso em Gálatas, no capítulo 3, versículo 8, que diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Então nós vemos aqui isso muito forte, que desde o início, quando Deus escolhe o povo, Deus já tinha esse plano de que a salvação ela não seria só para o povo escolhido, mas seria para todas as nações, todos os povos da terra. Só para que nós fiquemos com uma ideia aqui com relação às viagens Ficou um bocado pequeno, né, o mapa, mas eu tento vos ajudar aqui identificando os locais. Para que a gente tenha uma noção das distâncias percorridas pela família de Abraão inicialmente, por aquilo que Abraão fez
Abraão ele vai partir inicialmente de Ur, que está aqui mais abaixo, eu já explico o que é aquele X ali em cima. Vou voltar um pouco atrás. Se os irmãos notarem, ali em cima, onde diz Ur dos Caldeus, está aqui muito próximo de Harã. Isso aqui é uma discussão que existe, que possivelmente o lugar que Abraão saiu inicialmente foi aqui de Ur dos Caldeus, aqui em cima. Por quê? Por causa desse título dos caldeus. Na altura, os caldeus não habitavam, na altura de Abraão, os caldeus não habitavam aqui essa região de Ur. Isso só vai acontecer muitos séculos depois. Mas depois o problema é que, se fosse aqui em cima, nós teríamos que achar evidências arqueológicas que provassem que naquela região existia uma cidade chamada Ur. E até hoje não foi encontrado nada que se coloque como evidência de que existia uma cidade chamada Ur naquele local. Em contrapartida, aqui embaixo nós temos muitas evidências de que uma cidade Ur existiu aqui nessa região da Suméria. Esse título dos caldeus, o que é aceito, vamos dizer assim, no meio dos comentadores e daquilo que eu pude ver, estudar, é que possivelmente foi um título acrescentado ao nome da cidade pelo próprio escritor de Gênesis, Moisés, ou então possivelmente por alguém que copiou aquele escrito mais à frente e colocou ali. E nós entendemos que a Bíblia, por ser toda inspirada por Deus, essa informação ela é inspirada por Deus e está ali de forma correta. Então, a primeira opção ali ela é descartada porque não temos evidências arqueológicas de que de fato existiu uma cidade ali chamada Ur. Então Abraão vai partir daqui de baixo, dessa região de Ur, e vai subir, se os irmãos notarem, vai acompanhar ali o rio Eufrates até a parte de cima, a região de Padã Arã, para chegar ali em cima em Arã. Essa rota que está desenhada no mapa, ela é uma rota muito famosa chamada de Crescente Fértil. E era muito comum que as pessoas fizessem essa migração naquela época. Quando eles saíam de Ur e queriam ir para outro lugar, seja para fazer negócios ou coisas assim, eles usavam sempre essa rota, porque iam acompanhando o rio e era uma viagem muito longa e poderia durar alguns meses, digamos assim. A distância aproximada é de 800 quilômetros, um pouco mais, um pouco menos talvez, mas seria aí mais ou menos a distância que Abraão e sua família percorreu de Ur até Harã. Nós sabemos que, como eu disse antes, o dos caldeus era uma cidade muito bem desenvolvida e para a sua época, né, havia muito forte essa questão da idolatria. A cidade ela é famosa por ter esse, digamos assim, o padroeiro que seria o deus da lua. E a mesma coisa acontece em cima em Harã. Quando ele chega lá em cima, ele não encontra, digamos assim, uma cultura diferente. Encontra algo muito semelhante. Temos que levar em consideração ainda, eu sei que os irmãos já estão na cabeça muito forte, que Abraão tinha que ir para Canaã. Por que ele foi subir direto para cima? Nós temos a informação que ele não sabia bem para onde ele tinha que ir. Então, Deus ia mostrar para ele de alguma forma. Então, ele sai, possivelmente, cremos que Deus indicou que ele tinha que ir para Harã, e ele foi. Ou pode ter sido decisão própria de Abraão. E ele subiu e foi para Harã com a sua família. Aqui, nesse momento ainda, ele está em Harã com o seu pai e ainda o seu sobrinho, enfim. Está com toda a casa do seu pai, como nós vimos nas Escrituras. Depois, o percurso que ele vai fazer, ele vai descer de Harã até aquela região ali de Siquém, vai permanecer ali por pouco tempo, levanta um altar ao Senhor, reconhece o Deus como sendo o Deus verdadeiro, o adora, e depois ele desce um pouco mais ali para aquela região aqui do Negueb, e fica aqui durante um tempo, e aí que vem a tal fome, ele se sente ameaçado, e depois ele desce para a região do Egito, que seria mais ou menos aqui em Zoan. Foi isso que eu vi das minhas pesquisas preparando essa lição para hoje. É mais ou menos essa rota. Existem umas possibilidades de rota alternativa, se os irmãos forem ver. Essa rota tracejada seria o que eles chamam de rota alternativa, mas a mais comum era fazer aqui por cima e iam passando pelas cidades, entendeu? Que era uma forma de garantir que a viagem seria bem sucedida.
a paragem em cidades para reabastecer os suprimentos e água e tudo isso. Enfim, seria mais ou menos essa rota que Abraão fez durante a sua viagem. Então, nós vamos ver que, como eu disse, ele chega ali àquela região de Siquém, levanta um altar ao Senhor, adora ao Senhor, e depois ele continua a sua viagem e segue mais abaixo para a região do Negueb. E chega ali e começa o que, digamos assim, a primeira dificuldade dentro dessa jornada de Abrão. Há uma fome muito forte naquela terra. Nós sabemos que na região de Canaã era muito comum que houvesse esses períodos de fome seja por causa do clima ou condições climáticas, enfim. Ali acontecia ocasionalmente esses períodos de muita fome. Então, o texto em Gênesis 12, os versículos 10 a 13, diz o seguinte: havia fome naquela terra, assim Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então, eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me considerem com vida. E nós vemos aqui, mais uma vez, que o Abrão não era ninguém, não era uma pessoa distinta, alguém considerado íntegro, e aqui nós vemos essa confirmação mais uma vez. Primeiro, duas coisas que eu queria destacar. Uma coisa que passa um pouco despercebido aqui é que o texto vai dizer: havia fome naquela terra, e logo a seguir vai dizer: e Abrão foi para o Egito. Qual o momento que vocês viram Deus ordenar ele que ele saísse de Canaã e fosse para o Egito? Não há essa ordem de Deus, que ele deixasse a terra e fosse para o Egito. Abraão, ele faz isso e demonstra que ele não confiava que Deus ia sustentar ele na promessa que Deus tinha feito na terra onde Deus disse que seria a terra que ele deveria ir. Então, Abraão, ele, através da sua própria, digamos assim, a sua própria estratégia para que a promessa de Deus fosse garantida, digamos assim. Então, a primeira pergunta que nós podemos colocar é: Deus escolheu Abraão por ele ser um homem excepcional? Nesse primeiro momento nos parece que não, né? Vamos já voltar a essa pergunta mais à frente. Então, Deus vai garantir, digamos assim, a promessa apesar do pecado de Abraão. Nós vimos que Abraão teve medo e falta de fé, foi para o Egito e, para além disso, ainda fez aquele, digamos assim, aquele plano junto com sua esposa para que ela mentisse e dissesse que na verdade era sua irmã e não sua esposa, para que ele não fosse morto por aqueles povos. E aí, mais uma vez, falta de fé de Abraão. Ele podia, cometeu o primeiro pecado, foi para o Egito, chegou lá, ele podia crer que Deus iria protegê-lo naquele lugar, porque Deus havia feito a promessa e aquela promessa havia de se cumprir. E ao invés dele confiar em Deus, ele prefere montar essa estratégia junto com a sua esposa e entregar a sua esposa para outro homem. E mesmo assim nós vamos ver que Deus ele intervém poderosamente na história, que Deus ele vai proteger Sara, porque a promessa que Deus tinha feito a Abrão da grande descendência incluía também Sara, porque Sara aqui nesse momento podia ser de certa forma descartada se ela não fosse parte da promessa de Deus, digamos assim. Ela poderia ter ficado no Egito, Deus não faria nada para que ela fosse, digamos assim, recuperada, e poderia ser outra mulher que fosse, depois, posteriormente, a esposa de Abrão e que gerasse a partir dessa outra mulher uma grande nação. Então, nós entendemos aqui que Sara também fazia parte da promessa que Deus tinha feito para Abrão. E aqui é importante nós destacarmos a gravidade do pecado de Abrão, porque a primeira parte vamos digamos assim, o sair da terra com fome e ir para uma terra que possivelmente iria suprir essas necessidades, nós como humanos até pensamos assim, é de alguma forma justificado, humanamente falando, claro.
Mas a segunda parte, digamos assim, o entregar a sua mulher para outro homem, sabendo que aquele outro homem iria possuí-lo e possivelmente nunca mais ele iria ver Sara, porque é ali um ponto que ele está entregando a sua esposa para outro homem e outro homem poderoso. Então, dificilmente ele recuperaria Sara. Nós lemos isso e muitas vezes nós entendemos como uma meia-verdade, porque nós já conhecemos grande parte da história e sabemos que Sara, na verdade, ela é meia-irmã de Abrão. Ela também é filha de Terá, de outra mãe, e sabemos que ela era meia-irmã de Abrão. Então, pensando assim, não, foi uma meia-verdade, na verdade, não foi bem uma mentira, mas a verdade é que uma meia-verdade é uma mentira completa. Não existe essa questão de uma meia-verdade. E ele faz aquilo para salvar a sua própria pele, demonstrando mesmo falta de confiança no Senhor. E isso nos mostra quão longe, né, um homem de fé, como Abraão, pôde cair, deixando que a incredulidade e o medo o dominasse. E é este o homem de fé, esse é o herói da fé que nós temos. E será que é esse a expectativa que nós tínhamos para um grande herói da fé? Será que é esse o herói da fé que nós esperávamos? E aqui nós pegamos a primeira lição, que é: a Bíblia nunca exalta heróis humanos perfeitos. A Bíblia nunca faz isso. Ela exalta a fidelidade de Deus para a vida daqueles homens que Deus escolheu. Ela nunca vai trazer os homens como o personagem principal das histórias. Muitas vezes pode parecer que aquele homem que está sendo relatado ali é o personagem principal, mas, na verdade, Deus é o personagem principal. É a sua misericórdia na vida daquela pessoa, é a sua ação intervindo na história e fazendo com que o povo seja preservado, apesar dos pecados desses grandes heróis da fé, como nós chamamos. E nós vemos que e vai só se confirmando. E eu vou estar sempre a repetir isso porque eu penso que é importante que nós fixemos, que Deus não escolheu Abrão porque ele era digno. E também não desistiu de Abrão quando ele falhou. Abrão falhou aqui, gravemente, mas Deus continuou com ele, o preservou, para que a promessa fosse cumprida. E a promessa se cumprir não dependia da força de Abrão ou da sua dignidade como homem, digamos assim, mas da fidelidade do próprio Deus. Deus aqui ele age de forma unilateral, digamos assim, na vida de Abrão. E aqui, só para ficarmos com essa ideia muito forte de que Abraão era um homem muito mau, na verdade, que tipo de homem entrega a sua própria esposa para ser possuída por outro? O que Abraão fez, meus irmãos, se isso acontecesse nos nossos dias, eu não sei, eu acho que em alguns contextos era possível que seria um homem que seria completamente colocado à parte da sociedade e ninguém mais iria querer se relacionar com ele. Então, isso mostra como Abraão, na verdade, era alguém muito, muito falho. Então, voltamos à nossa pergunta inicial. Deus escolheu Abraão por ele ser um homem excepcional? O texto vai nos deixar claro, e o decorrer da história, que não. E Deus escolhe Abraão não por ele ser excepcional, mas porque ele quis, porque essa era a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo escreve um pouco sobre isso em Romanos 4, os versículos 1 a 3, e vai dizer: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que a Escritura diz? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. A grande distinção de Abraão não é a sua força, a dignidade, a sua fidelidade, de certa forma, a Deus inicialmente. A grande distinção de Abraão era a fé que ele tinha. Abraão, ele no meio das dificuldades, ele viu a ação poderosa de Deus e então ele creu que Deus poderia cumprir as promessas. Nós vemos que essas coisas vão acontecer e posteriormente ele começa a ter diferentes posturas diante das dificuldades da vida, digamos assim. Ele começa
a partir daqui, desse retorno do Egito, agir de forma diferente. E aí sim se tornar o grande exemplo para nós de fé, o grande exemplo para nós de obediência a Deus. Então, a escolha de Deus ela é baseada na soberania de Deus, nessa graça soberana de Deus. Foi só por graça que Deus escolheu Abraão, não foi por outra coisa. Não, Abraão não tinha mérito nenhum para ser escolhido. Foi mesmo porque Deus quis e Deus escolheu Abraão para cumprir a sua promessa. Então, nós sabemos que ele estava no Egito nesse momento e que tinha acontecido essa situação dele planear de entregar Sara para o faraó. Ele chega até o Egito, é recebido por faraó. Isso já nos dá uma ideia de que Abraão não era qualquer um, porque para o rei daquele povo receber alguém, Abraão tinha que ser um homem já muito poderoso, digamos assim, já era um homem de muitas posses, possivelmente ali quando chega no Egito, para que o rei o recebesse em seu palácio. Então o rei recebe Abraão e acontece exatamente o que ele tinha pensado. Os homens cobiçam Sarai. Ela diz que é irmã dele e então ela fica com o faraó. O faraó toma ela para si como sua mulher. Então Deus vai agir, e é aquilo que eu disse, poderosamente para intervir essa situação e não deixar que Sarai ficasse ali no Egito. E esse seria o nosso ponto seguinte da lição, que eu dei o nome de A Separação de Abraão de Ló, que vai acontecer logo a seguir aqui desse evento. Então Deus preserva Sara para proteger a linhagem prometida. Gênesis 12, versículos 17 a 19. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela a tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso, a tomei para ser a minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Nós sabemos que, por causa de Sara, Abraão, ainda no Egito, recebe muitos presentes, muitas prendas do faraó. Seja animais, ouro, prata, enfim. Ele recebe muitas coisas por causa de Sara. Por causa da beleza que Sara tinha e por causa de tudo aquilo daquela situação toda que aconteceu, que Sara tinha ficado como a mulher do faraó. Então, para além de Deus ter preservado o cumprimento da promessa com Sara, para além de Deus ter os protegido, Deus ainda o abençoou grandemente, fazendo com que os egípcios lhe dessem muitos bens ali naquela terra. A promessa de Deus ali, de certa forma, feita por Abraão, ficou em risco se Sara ficasse naquela terra, porque não sabemos depois o que iria acontecer. Abraão ia ter que procurar outra mulher para que a promessa se cumprisse. E basicamente porque pelo erro de Abraão, né? Não foi pela escolha errada de Abraão, ele próprio coloca a promessa de Deus em risco aqui nessa situação. Então, nós vimos, como eu disse, os egípcios eles dão muitas ofertas, muitas prendas para Abraão por causa de Sarai, e nós vamos ver que Abraão ele regressa do Egito muito enriquecido. A Bíblia vai dizer isso logo no início do capítulo 13 de Gênesis, versículos 1 e 2 diz o seguinte: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. E como eu disse, Deus usou o Egito para abençoar Abraão, apesar do pecado que ele cometeu. E aqui é interessante que esse êxodo que Abraão faz, saindo do Egito, prefigurava o êxodo que os hebreus fariam saindo do Egito com riqueza. É muito parecido o acontecimento, né? Eles saem do Egito de volta em direção à terra, digamos assim, e saem sendo abençoados pelos egípcios, no sentido de que eles saíam com muitos bens ofertados pelos egípcios. Isso acontece a mesma coisa também no Êxodo, depois mais à frente em os Hebreus. Alguém pode abrir, por favor, Êxodo 12, os versículos 35 e 36 e ler em voz alta, só para que a ideia fique bem na nossa cabeça.
Então nós vimos que antes do povo sair do Egito, eles recebem uma ordem para que pedissem aos egípcios, pedissem riquezas, pedissem objetos preciosos, e é uma coisa meio que inacreditável, né? Alguém bater a porta, olha, você pode me dar algum dinheiro? E não era pouco, e as pessoas deram, não, levem, vão-se embora. Então, o povo foi abençoado ali pelo, pelos egípcios e saíram da terra com muitas riquezas. Assim como Abraão já tinha feito o mesmo na altura como ele passou pelo Egito e foi abençoado pelo faraó e os seus servos, e saiu de lá muito, muito rico. Pelo título desse ponto, os irmãos veem que tá faltando falar de uma personagem aqui na história até então, que é Ló. E nós vemos que o que vai acontecer a seguir dessa história do regresso de Abraão do Egito até Canaã, vai ser a separação de Abraão e Ló. E aqui é uma coisa muito importante, a figura de Ló, porque ela nos mostra aqui a questão do plano humano versus o plano divino. Como assim? Lembram-se da ordem inicial? Era saia da tua terra, da tua parentela. Abraão saiu de Ur, foi para Harã, junto com toda a sua família. Não ficou ninguém para trás. Depois, seu pai morre em Harã e ele continua a sua jornada. Só que quando ele sai de Harã para ir em direção a Canaã, ele não deixa de novo a sua família para trás. Ele traz Ló e o leva consigo. Possivelmente, Abraão fez isso por falta de confiança total na promessa de Deus. Então, ele leva Ló como um possível herdeiro para sua riqueza e alguém que talvez Deus poderia decidir continuar a sua promessa a partir de Ló. Se Abraão não tivesse filhos, Ló seria o herdeiro e cumpriria a promessa que Deus tinha feito. Só que nós vamos ver que com essa separação, Ló não fazia parte dos planos. Então, Deus então decide separar Abraão de Ló para mostrar que o cumprimento viria apenas da descendência de Abraão, de um filho de Abraão. Abraão até aqui não acreditava que poderia ter um filho, digamos assim, né? Ele queria de alguma forma, de todas as formas, que aquela promessa se cumprisse, mas ele tinha ali diversas estratégias, tinha o seu próprio plano para alcançar a promessa de Deus. Abraão duvidava, um pouco, digamos assim, aceitável ou lógico que ele duvidasse por causa da sua idade avançada. Eu sei que os irmãos estão acostumados a um pouco antes de Abraão, digamos assim, que as pessoas vivessem 900 anos, mas quando chega em Abraão, todos vivem ali entre 170 e vai sempre diminuindo. Abraão viveu 175 anos ainda. Quando ele começa a sua jornada, ele tinha 75 anos, então ele já se considerava alguém muito velho, e também por sua esposa ser estéril. Até hoje ele ainda não tinha tido nenhum filho. Então isso era muito estranho para ele, talvez impossível que acontecesse, que a partir da descendência dele a promessa fosse cumprida. E Deus, mais uma vez, vai mostrar aqui, só que dessa vez, eu coloco aqui, Deus decide então separar Abraão, mas, na verdade, o que acontece é que Abraão ele obedece, de certa forma, a promessa de Deus, passa a confiar mais em Deus e se separa de Ló. Nós vemos isso no texto em Gênesis 13, nos versículos 5 e 6. Faltou ali o 6. Que diz assim: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados, tendas. Ou seja, eles tinham enriquecido tanto, Ló também, junto com Abraão, enriqueceu muito, acumularam muitos bens, e a terra não podia sustentá-los. Então, imaginem o tamanho da riqueza que eles tinham, né? A quantidade de animais, a quantidade de servos, enfim. E começou a haver contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam ainda a terra, ou seja, Abraão estava num lugar que aquela terra não era dele, e já haviam povos que habitavam aquela terra, e ele já tinha que conquistar a terra. E ainda por cima ter que lidar com esse problema do conflito interno, digamos assim. Então ele decide aqui se separar de Ló. E é por isso que eu digo que Deus decide então separar Abraão de Ló, porque Deus de alguma forma que ele usa esses conflitos para que Abraão chegasse na conclusão de que deveria se separar de Ló
que não era aquilo, que Ló não fazia parte do plano inicial de Deus, e que a promessa de Deus era para a família, a descendência que viria do filho de Abraão. E ao regressar de Canaã, ao regressar a Canaã, né, ao regressar do Egito, Abraão e Ló tinham tantos bens que eles se separam. Não era possível que eles ficassem em uma única casa. Então, Abraão decide se separar e mandar Ló para outra terra. E aqui tem uma coisa interessante, é quando continuamos a ler o texto, nós vamos ver que Abraão diz a Ló: escolha a terra que queres ir viver, para onde fores eu vou para o lado oposto. Ou seja, se for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para cima, eu vou para baixo, para que nos distanciem. Isso é um pouco estranho, para o contexto da época. Primeiro, naquela época, era muito costume que os mais velhos tivessem a primazia da escolha de qualquer coisa. Não era só da escolha da terra ou da escolha do que comer, era de qualquer coisa. Os mais velhos tinham a primazia. E outra coisa é, Abraão era o chefe da família. Então ele tinha por direito, digamos assim, né, como patriarca da família, tinha o direito de escolher primeiro qual terra que ele ia. E Abraão oferece a Ló esse direito de escolha, para que ele escolhesse. Alguns podem pensar assim, se calhar Abraão pensou, não, Ló vai escolher uma terra mais ou menos e deixar melhor para mim. Meus irmãos, isso é um pouco, acho que é inocente demais. Era muito óbvio que Ló, tendo o direito de escolha, ele ia escolher a melhor terra. E nós vemos que ao avançar do texto foi isso que aconteceu. Ló olhou para toda a terra, viu onde era a terra mais fértil e ele escolheu a terra mais fértil. E Abraão teve que ficar com o que restou, com a terra mais seca, a terra mais árida, e teve que ficar com aquilo que Ló não escolheu, né? Nós vemos isso mais à frente, os versículos mais à frente, versículo 11 e 13, a escolha de Ló. Diz assim: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro, habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. E iam armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E aqui nós vemos aqui outro detalhe importante. Sempre que aparecem esses pormenores importantes no texto, nós temos que ler com mais atenção. São aqueles pormenores que podem parecer que, no contexto da história, ali, da narrativa, não faria tanta diferença, mas nos mostra um pouco do caráter de Ló. Ló escolheu a terra simplesmente porque ela era fértil. Não importa se ali perto moravam uns idólatras e poderiam influenciar ele e a sua família. Ele não se preocupou tanto com, digamos assim, com a parte espiritual, como nós chamamos, né? O que Deus pensaria de que ele fosse ser vizinho de idólatras. Ló não pensou muito nisso. Ele pensou, vou para a melhor casa. E às vezes, eu diria quase sempre, nós fazemos o mesmo. Nós vamos nos mudar, vamos comprar uma casa nova. Encontrei uma casa em X lugar. Onde é que é? A 50 quilômetros da igreja. Será que é a casa ideal para o irmão morar? E às vezes não tem nenhuma igreja lá próximo. E passas a ter uma dificuldade para chegar à igreja, para conviver com os irmãos. Podes até ir para a igreja, só aos domingos. Mas todas as atividades da igreja eu acho muito difícil. Vai pesar no bolso. Todos os dias a deslocação, enfim. Não só no bolso, mas também o esforço que o irmão tem que fazer para estar junto. Então, mostra aqui um pouco de falta de sabedoria de Ló na escolha do ponto de vista espiritual. Claro que ele foi muito sábio da perspectiva humana, ele escolheu a melhor terra para ele prosperar. Mas do ponto de vista espiritual, Ló ele não foi sábio, o que mostra que ele não era alguém assim tão devoto a Deus, digamos assim, tão piedoso. Mostra que ele era alguém que tinha cultura, ainda idólatra, possivelmente, que tinha cultura muito forte ainda da terra de onde tinha saído. Vamos voltar ao nosso mapa, só para a gente ter a noção ali mais ou menos da localização das terras que Ló escolhe e para onde que Abraão vai, para onde que Abraão fica. Como o texto diz, Ló vai escolher a Campina do Jordão, que fica mais ou menos ali na parte sul da região do Mar Morto. O Mar Morto é esse rio, como se fosse esse rio gigantesco aqui que tem nessa região.
E a região que Ló escolheu é aproximadamente por aqui, assim. Possivelmente ele iniciou a sua jornada aqui e foi montando as tendas aqui mais para cima. E aqui nesse ponto aqui seria a localização possível mais aproximada de Sodoma e Gomorra. É possível aproximada, meus irmãos, porque nós não temos nada arqueológico que comprove que a localização era ali, porque nós sabemos que Deus destruiu completamente aquela cidade. Então não sobrou mesmo nada que pudesse contar a história de Sodoma e Gomorra. Então, muito possivelmente, o local que foi essa região aqui do sul do Mar Morto. Enquanto que Abrão, como ele disse que ia para a direção oposta, ups, se calhar faltou ali um círculo, desculpa. Como ele disse que ia para a região oposta, Abraão foi para aqui, para essa região entre Betel e Beceba. Tem aqui uma região que é chamada Hebron, perto dos carvalhos de Moré ou Mari, a depender da tradução. Eu não mencionei isso, acabei por esquecer de colocar isso nos slides, mas quando ele desce de Arã e vem aqui até Siquém, ele depois continua a descer e ele para nesse local, justamente nesse mesmo local, em Hebron, nessa região dos carvalhos de Arã, e levanta e faz ali um altar de adoração ao Senhor e depois continua a sua jornada até o Negueb. Então, talvez por essa memória que ele tinha afetiva pelo local, que foi ali que ele adorou o Senhor, Abraão decide, então, vir aqui para essa região e fica aqui no lado oposto a Ló, né? Ló estava aqui desse lado oriental do rio, do lado direito, e Abraão ficou aqui, mais ou menos aqui nessa região, que é conhecida, e fica conhecida como Hebron, era conhecida como Hebron, e o próximo ali aos carvalhos de Moré, ou Mani. Esse nome Mari ou Moré tem a ver, está relacionado com a palavra ensino no original, o que dá a entender para os comentadores que aquele local era um local de ensino do que os cananeus utilizavam, né, os povos daquela terra. Ou seja, eles ensinavam ali aos povos a idolatrar os deuses, ensinavam a origem dos deuses, enfim. E Abraão toma aquele lugar para si e constrói ali um altar. O ato de construir um altar em algum lugar era um ato naquela altura, de conquistar aquele local. Então, Abraão ele começa por conquistar primeiro essa zona de Hebron e se estabelece ali, e é ali onde ele passa a viver. Então, depois de ter acontecido isso da separação de Ló e de Abraão, nós vamos ver que Deus irá renovar a promessa com Abraão. Nós vemos que Abraão ele confiou no Senhor. Quando ele toma a decisão de se separar de Ló, ele perde aquela garantia que ele tinha do cumprimento da promessa, digamos assim, né? Ele perde o possível herdeiro, que continuaria a sua família e que poderia ser cumprida a promessa a partir de Ló. Ló não era filho de Abraão, mas era sobrinho. E Abraão tinha essa ideia de que eu não vou ter filhos, então é melhor que um familiar meu herde tudo do que um servo. Então ele muda de ideia, decide mandar Ló embora, confia no Senhor, sem recorrer a esses recursos próprios e essas estratégias. Deus agrada-se dessa confiança de Abraão, que ele demonstra, né, essa total dependência do Senhor para o cumprimento da promessa. E neste momento, Deus renova a promessa que já havia feito a Abraão anteriormente. E aqui, Abraão passa a conhecer o que seria de fato a terra que Deus iria dar a ele. E Deus diz o seguinte, Gênesis 13, versículos 14 e 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti, a tua descendência para sempre. E aí é a região que nós depois sabemos que fica conhecida como a região de Israel. Então, como os irmãos se lembram, Abraão estava aqui, nesse local, ele olhou para o norte, olhou para o... É que eu não vou fazer, que eu vou errar de certeza, melhor não. Mas, enfim, ele olhou para todas as direções e viu o grande espaço de terra. Se nós fizéssemos aqui um desenho, seria mais ou menos
aqui assim, até cá abaixo, a região do... E ficaria toda aquela terra ali, seria a terra prometida que Deus daria a Abraão. E Abraão agora já mais, como eu disse, mais confiante, mais devoto nas promessas do Senhor, no poder de Deus, ele novamente vai prestar adoração ao Senhor naquela região ali de Hebrom. E vai invocar o nome do Senhor como sinal de adoração e gratidão ali naquela região dos carvalhos de Mamre ou Moré, em Hebrom. Abraão, então, passa a confiar, digamos assim, no Senhor sem recorrer a esses recursos próprios ou às suas estratégias humanas. Deus confirma a Abraão que estaria com ele, então, o tempo todo e que seria fiel para cumprir as suas promessas, através daquilo que Deus havia mostrado para Abraão nesse seu regresso do Egito. E temos que lembrar que a promessa não incluía somente aquela terra, mas a descendência. Até aqui, Abraão não tinha filhos. Então, por enquanto, ele não tinha, na verdade, não tinha nada ainda. Ele não tinha nem a terra, nem os filhos. Porque ele tinha acabado de chegar na terra, a terra tinha lá pessoas que habitavam, ele tinha que conquistar a terra. Nós sabemos que Abraão tornou-se depois um nome muito conhecido, não só entre nós, os cristãos, mas entre os judeus e também os muçulmanos, sendo reconhecido e lembrado como o pai da fé, exatamente como Deus havia prometido que ele seria reconhecido e que seria uma bênção para todas as pessoas. A separação de Ló e de Abraão foi o ponto de viragem da história ali. Foi mesmo o momento que nós vemos que Abraão passa de fato a confiar em Deus e não só nas suas forças, não só no seu, digamos assim, na sua inteligência, nas suas estratégias. E Abraão recebe essa confirmação de que Deus se agradou com a confirmação da promessa, né? Abraão recebe isso. Desse pequeno trecho, digamos assim, desses 2 capítulos, o que a gente consegue aprender aqui, se pudéssemos resumir, digamos assim, é que Deus ele honra aqueles que confiam nele acima das aparentes dificuldades, né? Deus, no final de toda a história, ainda não chegamos lá, nós sabemos que Abraão se torna uma pessoa muito honrada, se torna um herói da fé, um exemplo para nós de obediência ao Senhor. E a fidelidade de Deus também, ela não falha. Pode vir a dificuldade que for, pode ser colocado o empecilho que for. E Deus fez essa promessa a Abraão, a promessa tinha que se cumprir, independente daquilo que se colocasse no caminho dele. Mesmo se nós falharmos com Deus, mesmo se nós virarmos, de certa forma, as costas para Deus, Deus ele cumpre aquilo que ele pretende fazer. Um bom exemplo disso, e agora vem na minha cabeça, é Jonas. Jonas virou as costas para Deus, fez o que fez, mas Deus cumpriu com o que era o seu propósito, que era que ele fosse à cidade de Nínive e pregasse a sentença ao povo. E, por fim, a fé autêntica, digamos assim, nós vamos ver que nos leva a depender totalmente de Deus. E foi isso que aconteceu com Abraão. A partir do momento quando ele teve essa fé autêntica no Senhor, ele passou a depender totalmente de Deus. Alguém tem alguma questão, algo a acrescentar que possa ser algo que eu esqueci? Não, a ideia não era ser exaustivo nesses 2 capítulos, mas era trazer qual era a grande ideia desse texto, digamos assim, qual era o grande ponto aqui para nós aprendermos e levarmos para a nossa vida. Alguém tem alguma questão, algo que não ficou claro que queira fazer? Não havendo, encerramos então, podemos ir para o nosso tempo de chá. Obrigado.